Olá, vamos falar um pouquinho agora sobre naturalismo. Antes da gente falar direto das obras dos principais autores do naturalismo, é legal a gente fazer uma pequena retrospectiva para a gente lembrar, né, o que foi o naturalismo. O naturalismo, ele foi um movimento literário que aconteceu. Mas foi só um movimento literário? Nós vamos falar de literatura, que é o nosso objetivo, beleza? Então, por isso a gente foca no aspecto literário, joia? Então, ele foi um movimento que aconteceu paralelo ao realismo, né? E quando esse movimento acontece paralelo ao realismo, a diferença que ele traz em relação ao realismo é porque ele sofreu uma influência ou uma espécie de intuição, né, das grandes descobertas científicas pelas quais o mundo passava na época, em especial pelo determinismo e pelo positivismo, né? É, é como se esses autores buscassem explicar o porquê da existência das ações humanas através das leis científicas, né, das experimentações, das observações, né, através de métodos, experimentos e observações, e não pelos processos, né, quer sejam de criação, quer sejam de descrição da realidade. Certo? Então, esse é o naturalismo, né? E esse nome naturalismo, ele vem principalmente lá por conta, né, das teorias lá do Darwin, lá do darwinismo e daquela galera lá do determinismo que diz que o homem é produto do meio. Por isso, naturalismo, tudo é natural nesse aspecto, ok? Vamos conhecer então, vamos passar aqui para a gente conhecer um pouquinho, né, dos autores, né, dessa, como fala? Dos autores do naturalismo, né? O principal autor, assim, ou o nome mais falado, né, é o Aloysio Azevedo, né? Ele foi considerado o primeiro grande escritor, ele era maranhense, né? Ele vocês vão perceber que todos esses autores, né, nenhum deles era só escritor. Eles sempre estudaram, fizeram um monte de coisa, enfim. O caso do Luiz Azevedo, por exemplo, ele era escritor de teatro, ele era pintor, caricaturista, diplomata, né? Então, assim, o cara era bombril, mil e utilidades, né? O Machado de Assis no realismo não foi diferente, no romantismo também não era, né? É mais na contemporaneidade que geralmente o camarada ele tem no máximo duas profissões e olha lá. Mas nessa época os intelectuais eles, né, eles eram assim aquelas pessoas que estudavam e sabiam de quase tudo, né? As grandes obras do Luiz de Azevedo foi o Mulato, Memórias de um Condenado, né, ou A Condessa, Vésper, Casa de Pensão e O Curtiço. Depois a gente vai falar um pouquinho das principais obras, tá bom? Vamos seguir. Aqui a gente selecionou para vocês duas características das obras consideradas assim as mais importantes do Aloysio de Azevedo, que é o Mulato e o Curtiço, né? O Curtiço, como o próprio nome diz, né? Ele vai falar, né, de uma, para quem não sabe o que é Curtiço, é uma grande, é como se fosse, como eu explico para vocês? É como se fosse assim, tipo uma vila mesmo, mas assim, você pega um prédio, tem um monte de casinhas, um monte de cômodozinhos, um do lado do outro, tipo escola. Sabe esse prédio de escola, né? Que a gente tem lá aqueles corredores, é como se cada sala fosse uma casa, uma residência. E o pátio da escola é o quintal de todo mundo, é o lugar que todo mundo põe roupa para secar, que todo mundo, né, lava roupa, que quando tem alguma comemoração, alguma confraternização, é ali que as pessoas vão. E em alguns, as pessoas tinham, inclusive, banheiro coletivo, né? Então, só pra gente. Por isso que eu acho que. Eu sei que a gente vai me bater por isso, mas me lembra, não adianta, falou em cortiço para mim, fisicamente falando, me remete a essa estrutura de escola, dos prédios das escolas, né? E aí, essa obra especificamente da Luiz de Azevedo fala de o cortiço de São Romão, né? E aí ele vai dizer como é que era lá a vida das pessoas que lá moravam, né? E
uma coisa que eu esqueci de dizer para vocês, né, que é uma característica bem acentuada aí do naturalismo, é que enquanto o realismo trabalhava, trazia para a gente, tinha o foco principal lá, era a burguesia, o naturalismo era nos marginalizados, né? Ele fazia lá um pente fino lá das ações, dos comportamentos, da moral, da índole, da conduta das pessoas, justamente para poder explicar as mazelas, as patologias, chamadas patologias humanas. E no Mulato, o Azevedo, ele conta a história do Raimundo, né, que é um homem filho de um escravo, e que rejeita sua negritude, né? Nada assim, né? Parece que que é uma ficção científica, né? Só que não, né? Infelizmente, essas situações, né? E, e traz aí muito do preconceito racial, né? No Brasil não existe, imagina, né? Nem um pouco, né, pessoal? Bom, o Adolfo Caminha, né? O Adolfo Caminha, ele não é tão famosão quanto o Luiz Azevedo e outros autores, mas ele também foi importante, principalmente porque na obra O Bom Crioulo, né? Parece irônico esse nome, né? Levando em consideração que era uma sociedade extremamente racista e tal. Ele nasceu no Ceará, né? Ele era um expert assim no registro das obras dele, é como se fosse, ele escrevia, segundo alguns críticos literários, pessoal, ele escrevia como se tivesse realmente fazendo um tratado científico. Inclusive tem autores que falam que as obras naturalistas elas têm o perfil de romance tese, né? Quando fala romance, por que fala romance tese? Para quem não sabe, na tese você tem é um texto científico, né? Acadêmico, aliás, não é científico, ele é acadêmico. E você nesse texto você levanta uma hipótese e você vai no decorrer do seu texto tentar provar ou não aquela hipótese que você levantou. E o Adolfo Caminha, ele nos romances dele, ele fazia muito isso. Principalmente aqui no Bom Crioulo, né? Que foi a última obra dele, que aí ele já vai apurando, né? E ele ficou bom nesse negócio aí. É como se ele estivesse trazendo para a gente ali um tratado científico em que ele vai destrinchar algumas questões, né? E no Bom Crioulo lá, ele vem trazer para a gente a questão da homossexualidade no Brasil, né? E como que ele traz essa questão, né? A obra gira em torno, né, do romance entre, né, do affair, né, da paquera, do envolvimento, né, do Amaro e do Aleixo, né? E além, né, gente, não é o que eu penso, o que eu sinto, não. Tá? Estou falando de acordo com o que tinha na época, né? Além de trazer a questão da sexualidade, ainda tinha um envolvimento de duas etnias diferentes. Para a sociedade daquela época, gente, isso aí era o era o pós-fim do mundo, sabe? Era pós-apocalipse, entendeu? E aí tem alguns estudantes que me perguntam assim, mas será que ele também era homossexual e etc, etc, etc? Essas questões elas não são relevantes, né? A questão é o seguinte, que são temáticas que estão aí para a gente desde que o mundo é mundo, né? E as pessoas, elas muitas vezes ignoram, elas negam até, sem falar, né? Infelizmente, na tristeza aí das inúmeras violências, né? Por isso. Mas não se iludam, né? Ele também vem trazer, mas veja bem, não é uma obra revolucionária assim que vem defender, levantar uma bandeira, né, dessas causas, etc. Vamos lembrar das características do naturalismo. Eu quero provar, eu vim trazer as mazelas da sociedade, né, das camadas ali mais sofridas, dos marginalizados,
não necessariamente os mais pobres, mas muito mais os mais pobres, né? São muito mais marginalizados. Aí ele vem trazer também, né, o naturalismo enquanto um todo, não o autor, tá? Não o Adolfo Camus. Vem trazer as questões que incomodam a sociedade, né? Que são as questões de etnia, de sexualidade e as outras tantas questões, tá? Mas eles vêm trazer como uma patologia, como um problema e que é trago pela literatura e explicado pela ciência, certo? Não vou contar mais, vou deixar vocês assim com bastante vontade mesmo para poder ler, tá? Vou fazer isso com todas as obras. Então, bora lá. O Inglês de Souza, né? Ele foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, né? Ele também era professor, político, advogado. É impressionante como tem autor que era advogado, né? Jornalista. Até que jornalista ainda se assemelha, mas advogado era impressionante, né? Ele ficou famoso quando ele escreveu uma obra chamada O Missionário, né? É, apesar de ter esse nome em inglês de Souza, ele era brasileiro, tá, gente? Ele não era estrangeiro, não, tá? Ele nasceu no Pará, tá bom? E ele escreveu 3 obras e a obra mais famosa dele foi O Missionário. Olha ela aí, né? Eu escolhi até essa capa aí, ó, pra gente, porque a obra ela fala, né, da paixão entre o padre e Clarinha, né, que era uma moça que, né, aos olhos da sociedade, ela que despertou assim, né, a libido, né, e levou o padre para o mau caminho. Vamos traduzir o que está escrito aí nesse slide aí para nossa linguagem aqui né, da atualidade. Vamos mais uma vez lembrar da característica do naturalismo. O naturalismo vem dizer que o homem é produto do meio, vem dizer das mazelas do homem, né? E aí traz observações para provar que por A mais B que era assim, não era assado, que as pessoas elas não tinham nada assim de boazinhas, muito pelo contrário, e etc, 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 né? E aí nessa obra O Missionário não é diferente, né, pessoal? Né? Quer dizer, olha só, aí vem trazer tem um aspecto nas obras naturalistas que é para trazer uma postura animalesca, né? Que, que essas pessoas elas são muito mais guiadas pelos seus instintos do que pela sua inteligência, né? Porque todos os animais eles sobrevivem por conta do instinto, né? Então, por isso que lá a gente tem lá os cães, por exemplo, os filhotes cruzam com a mãe, porque eles estão obedecendo ao instinto da sobrevivência. Então, eles tentam provar nos igualar, né, nos alinhar ali né, ao reino animal ali, quando eles trazem essa explicação científica do instinto de sobrevivência, que é da reprodução, da alimentação, de não sei o que, de não sei o que, e dizendo o seguinte, que quando nós nos comportamos assim é porque nós somos menos inteligentes e mais instinto. E por isso nós somos mais animalistas, nós somos mais próximos aos animais. Então, e se eu vivo no meio de pessoas que assim são, assim eu serei, sem sombra de dúvida. Né? Então, vamos ver. A gente tem o Raul Pompeia, né? A obra mais famosa do Raul Pompeia, sem sombra de dúvida, foi o Ateneu. O Raul Pompeia, e é interessante, um fato interessante aqui, que o Ateneu, ele fala justamente de uns meninos num colégio interno. E o Raul Pompeia, né, ele foi mandado para um colégio interno, era muito comum naquela época, né, mandarem as pessoas, os rapazes para o colégio interno, ou para que eles tivessem uma promoção, uma profissão, algo melhor, ou até mesmo como punição. Às vezes era uma criança, né, um jovem muito levado, aí assim, né, e geralmente era a mãe que não criou bem, aí mandava para o colégio interno para ser consertado, né.
Ele era considerado assim bastante revolucionário da época e tudo, né? Ele é abolicionista, republicano, né? E aí um fato curioso da vida dele é que ele era, parece incoerente, né? Revolucionário, abolicionista e ter uma admiração exagerada por um ditador, que era o Floriano Peixoto, né? E por conta disso ele foi isolado, né? E suicidou. E dizem que uma das possíveis causas desse suicídio foi por conta desse isolamento e desse não entendimento. Então vamos ao Ateneu. Essa fotinha aí, né, é porque era um colégio interno de meninos, né? E aí é uma das cenas que tem lá na obra que eu não vou contar para vocês, né? Deixa vocês lerem lá depois, né? Como eu já tinha começado a falar para vocês, né, é a história de um colégio interno só para meninos, né? E lá dentro acontece um monte de coisa, né? Inclusive, vocês vão ver, contexto amizades, inimizades, amor e violência. Amor, dá uma olhada lá para ver o que, que é, né? Como é que eram as relações dos alunos com os alunos, dos funcionários e professores com os alunos, dos funcionários com os próprios funcionários, não é? E é mais ou menos assim, aquela velha história do naturalismo, né? Ali, se era um ambiente ruim, quem entrasse ali também ruim ficaria, certo? Então, pessoal, esses são os principais autores e principais obras do naturalismo, né? É só uma pincelada aí para a gente ter uma ideia. A gente se vê no próximo encontro. Até lá. Um abração.